de trabalho nos quais, sem respeito pela legalidade, têm sido expulsas pessoas que ocupam postos de chefia, o que causa evidente prejuízo aos interesses nacionais e à ordem pública, informa esta Junta que não sanciona quaisquer faltas de respeito pelas hierarquias constituídas, às quais, se houver motivo, serão instaurados processos disciplinares para apuramento de responsabilidades. Repete-se que são considerados atos de insubordinação e crime contra o movimento das Forças Armadas e, como tal, vigorosamente investigadas todas as interferências na condução de assuntos públicos que só ao poder constituído compete. Mais uma vez se apela, no sentido de todos, com serenidade, retomarem o trabalho, se possível com maior esforço e dedicação, em ordem à construção de um Portugal melhor. Penitenciária do Forte de Peniche. Sua Excelência, o Almirante Américo Tomás, Sua Excelência, o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças do movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana, no Carmo, e no Regimento de Lanceiros 2, tendo sido já apresentado um ultimato para a sua rendição. O Carmo, o Rocio e o Camões. Aviso à população. O movimento das Forças Armadas, tendo conhecimento de que elementos da Guarda Nacional Republicana se fazem passar por elementos amigos, avisa de que tais elementos são adversos, pelo que aconselha à população a abandonar o Largo do Carmo, o Rocio e o Camões. Pretendendo continuar a informar o país sobre o desenrolar dos acontecimentos históricos que se estão processando, o movimento das Forças Armadas comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, dentre os quais se citam os seguintes: Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Rádio Televisão Portuguesa, Rádio Marconi, Banco de Portugal, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, Quartel-General da Região Militar do Porto, Instalações do Quartel-Mestre-General, Ministério do Exército, de onde o respectivo ministro se pôs em fuga, Aeroporto da Portela, Aeródromo Base número 1, Manutenção Militar, Posto da TV de Troia, Penitenciária do Forte de Peniche. Sua Excelência o Almirante Américo Tomás, Sua Excelência o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças do movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana no Carmo e no Regimento de Lanceiros 2, tendo sido já apresentado um ultimátum para a sua rendição. O movimento domina a situação em todo o país e recomenda uma vez mais a toda a população que se mantenha calma. Renova-se também a indicação já difundida para encerramento imediato dos estabelecimentos comerciais, por forma a não ser forçoso o decretar do recolher obrigatório. Viva Portugal! Da Guarda Nacional Republicana se fazem passar por elementos amigos, avisa de que tais elementos são adversos, por que aconselha à população a abandonar o Largo do Carmo, o Rocio e o Camões. Aviso à população. O movimento das Forças Armadas tem conhecimento de que elementos da Guarda Nacional Republicana se fazem passar por elementos amigos, avisa de que tais elementos são adversos, por que aconselha à população a abandonar o Largo do Carmo, o Rocio e o Camões. Acontecimentos históricos que se estão processando, o movimento das Forças Armadas comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, dentre os quais se citam os seguintes: Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Rádio Televisão Portuguesa, Rádio Marconi, Banco de Portugal, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, Quartel-General da Região Militar do Porto,
instalações do quartel-mestre-general, Ministério do Exército, de onde o respectivo ministro se pôs em fuga, Aeroporto da Portela, Aeródromo Base número 1, Manutenção Militar, Posto da Televisão de Troia, Penitenciário do Forte de Peniche. Sua Excelência o Almirante Américo Tomás, Sua Excelência o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças de um movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana no Carmo e no Regimento de Lanceiros II, tendo já sido apresentado um ultimátum para a sua rendição. O movimento domina a situação em todo o país e recomenda uma vez mais a toda a população que se mantenha calma. Renova-se também a indicação já difundida para encerramento imediato dos estabelecimentos comerciais, por forma a não ser forçoso o decretar do recolher obrigatório. Viva Portugal! Sobre o desenrolar dos acontecimentos históricos que se estão processando, o movimento das Forças Armadas comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, entre os quais se citam os seguintes: Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Rádio Televisão Portuguesa, Rádio Marconi, Banco de Portugal, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, Quartel-General da Região Militar do Porto, instalações do Quartel-Mestre-General, Ministério do Exército, de onde o respectivo ministro se pôs em fuga, Aeroporto da Portela, Aeródromo Base número 1, Manutenção Militar, Posto da TV de Troia, Penitenciária do Forte de Peniche. A Sua Excelência o Almirante Américo Tomás, Sua Excelência o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças do movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana no Carmo e no Regimento de Lanceiros II, tendo sido já apresentado um ultimátum para a sua rendição. O movimento domina a situação em todo o país e recomenda uma vez mais a toda a população que se mantenha calma. Renova-se também a indicação já difundida para encerramento imediato dos estabelecimentos comerciais, por forma a não ser forçoso o decretar do recolher obrigatório. Viva Portugal! Sim, completamente ao contato. Mas tenho aqui dois botões desta companhia, os elementos da Polícia Militar, a Guarda Republicana e aqueles poucos blindados. Versos, por si só, constitui documento que não deixa margens para dúvidas do êxito da ação desencadeada por as Forças Armadas. O movimento das Forças Armadas comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, dentre os quais se citam os seguintes: Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Rádio Televisão Portuguesa, Rádio Marconi, Banco de Portugal, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, Quartel-General da Região Militar do Porto, instalações do Quartel-Mestre-General, Ministério do Exército, de onde o respectivo ministro se pôs em fuga, Aeroporto da Portela, Aeródromo Base número 1, Manutenção Militar, Posto da TV de Troia, Penitenciária do Forte de Peniche,
Sua Excelência, o Almirante Américo Tomás, Sua Excelência, o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças do movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana no Carmo e no Regimento Lanceiros II, tendo sido já apresentado um ultimátum para a sua rendição. O movimento domina a situação em todo o país e recomenda, uma vez mais, a toda a população que se mantenha calma. Renova-se também a indicação, já difundida, para encerramento imediato dos estabelecimentos comerciais, por forma a não ser forçoso o decretar do recolher obrigatório. Viva Portugal! Conversações via rádio entre os comandos adversos, que por si só constitui documento que não deixa margem para dúvidas do êxito da ação desencadeada pelo movimento das Forças Armadas. Chamamos, portanto, a vossa atenção para a gravação que foi captada das conversações mantidas pelos comandos adversos. Diga só, escute. Está? Sim, está. Sim, estava no ar Camões. Pedi pelotão proceder a reconhecimento. Estão todas as saídas tapadas. Não há possibilidade de romper. Tem o material blindado nas embocaduras de cada rua. Estou aqui com a guarda. Mandei um pelotão fazer o reconhecimento. A guarda fez o reconhecimento também e está em ligação com o quartel de Carmo. Creio que há ultimátum para até às 2 horas para entregar o Presidente do Conselho. Não sei se é verdade. Escuto. Possibilidade de prosseguir a ação, com que meios que pudéssemos porventura pôr à sua disposição? Não entendido. Escuto. Penso para dizer que meios pensa que nós poderíamos pôr à sua disposição para prosseguir a operação. Não vejo possibilidade porque está tudo atrasancado e aqui estou a conseguir limpar aqui o largo, mas há muita população aqui metida no meio que não hostiliza porque julga que estamos do outro lado. De forma que eu não vejo bem maneira, a não ser com meios aéreos, que possa limpar um bocado aquilo. Porque a infiltração não me parece viável. Escute, ao ouvir meios aéreos, não acredito que tenham qualquer possibilidade de fazer a ação ali. Bem, eu tenho aqui os blindados que o bom General sabe e só estou aqui neste bocadinho. Logo aqui à saída do Chiado, o trânsito está tapado. Portanto, eu não posso sair daqui do Lar Camões. A não ser que force. Mas acontece possivelmente coisa semelhante que aconteceu lá embaixo. Escuto. E então o que é que se há de fazer? Não sei. Escuto. Não vejo solução. Talvez aguardar. Talvez haja uma dificuldade de reabastecimentos ou qualquer coisa que possa tentar resolver o problema. Mas eu não sei, não vejo polícia nenhuma de parte nenhuma. Também gostava de saber. Não sei a situação das outras unidades, só sei a situação desta fração que tenho aqui comigo. Não tenho ligações, mas é que é difícil estar a agizar qualquer plano. Escute. Com certeza, vamos ver, vamos pensar, vamos entrar em contacto lá com o quartel e vamos ver se haverá qualquer outra possibilidade além desta que está à sua disposição. A partir do Rossio, podia ser que se pudesse também fazer qualquer coisa, mas ignoro totalmente o que se passa para aí. Aquela companhia de Infantaria 1 que foi para o Rossio nunca mais deu notícias. Perdi completamente o contato. Mas é que tenho aqui 2 pelotões dessa companhia, os elementos da Polícia Militar, a Guarda Republicana e aqueles poucos blindados. Escute bem, vamos pensar nisso, vou ver se haverá alguma possibilidade de utilizar meios a partir do Rossio. Tenho dificuldade em chegar lá, pois, é que precisava de informações daí. Eu agradeço que me dê, escute. Vou procurar saber
ver se consegue saber o que se passa com essa companhia de Infantaria 1 e se haverá quaisquer outras unidades que possam iniciar qualquer ação a partir do Rocinho. Entendido. Terminado. Terminado. A gravação que acabaram de ouvir é o registro de conversações via rádio entre os comandos adversos, que por si só constitui documento que não deixa margens para dúvidas do êxito da ação desencadeada pelo movimento das Forças Armadas. Aqui posto de comando das Forças Armadas, pretendendo continuar a informar o país sobre o desenrolar dos acontecimentos históricos que se estão processando, o movimento das Forças Armadas comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, dentre os quais se citam os seguintes: Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Rádio Televisão Portuguesa, Rádio Marconi, Banco de Portugal, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, Quartel-General da Região Militar do Porto, instalações do Quartel-Mestre-General, Ministério do Exército, donde o respectivo ministro se pôs em fuga, Aeroporto da Portela, Aeródromo Base número 1, Manutenção Militar, Posto da TV de Troia, Penitenciária do Forte de Peniche. A Sua Excelência, o Almirante Américo Tomás, a Sua Excelência, o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças do movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana no Carmo e no Regimento de Lança. Continuar a informar o país sobre o desenrolar dos acontecimentos históricos que se estão processando, o movimento das Forças Armadas comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, dentre os quais se citam os seguintes: Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Rádio Televisão Portuguesa, Rádio Marconi, Banco de Portugal, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, Quartel-General da Região Militar do Porto, instalações do Quartel-Mestre-General, Ministério do Exército, onde o respectivo ministro se pôs em fuga, Aeroporto da Portela, Aeródromo Base número 1, Manutenção Militar, Posto da TV de Troia, Penitenciário do Forte de Peniche, Sua Excelência o Almirante Américo Tomás, Sua Excelência o Professor Marcelo Caetano e os membros do Governo encontram-se cercados por forças do movimento no quartel da Guarda Nacional Republicana, no Carmo, e no Regimento de Lanceiros 2, tendo sido já apresentado um ultimátum para a sua rendição. O movimento domina a situação em todo o país e recomenda uma vez mais a toda a população que se mantenha calma. O movimento das Forças Armadas tem ocupado os estúdios da RTP em Lisboa e no Porto, embora no centro emissor de Monsanto se registre uma interferência provocada por forças da reação, que a todo momento serão dominadas. Logo de seguida, a Rádio e Televisão Portuguesa entrará ao serviço do movimento das Forças Armadas e do país, noticiando os seus comunicados. O movimento das Forças Armadas tem ocupados os estúdios da Rádio e Televisão Portuguesa, Lisboa e Porto, embora no centro emissor de Monsanto se registre uma interferência provocada por forças da reação. A todo momento serão dominadas. Logo de seguida, a Rádio e Televisão Portuguesa entrará ao serviço do movimento das Forças Armadas e do país, noticiando os seus comunicados. O movimento das Forças Armadas tem ocupados os estúdios da Rádio e Televisão Portuguesa de Lisboa e Porto, embora no centro emissor do Monsanto se registre uma interferência provocada por forças da reação. A todo momento serão dominadas. Logo de seguida, a Rádio e Televisão Portuguesa entrará ao serviço do movimento das Forças Armadas e do país, noticiando os seus comunicados. Forças Armadas.
Dentro de momentos, divulgaremos um importante comunicado. Das Forças Armadas. Em aditamento ao último comunicado, o Movimento das Forças Armadas informa à nação que conseguiu forçar a entrada no quartel da Guarda Nacional Republicana, situado no Largo do Carmo, onde se encontrava o ex-presidente do Conselho e outros membros do seu ex-governo. O Regimento de Lanceiros II, onde se recolheram outros elementos do seu ex-governo, entregou-se ao movimento das Forças Armadas, sem que houvesse necessidade do emprego da força que os cercava. A quase totalidade da Guarda Nacional Republicana, incluindo o seu comando e a maioria dos elementos da Polícia de Segurança Pública, já se rendeu ao movimento das Forças Armadas. O movimento das Forças Armadas agradece à população civil todo o carinho e apoio que tem prestado aos seus soldados, insistindo na necessidade de ser mantido o seu valor cívico ao mais alto grau. Solicita também que se mantenha nas suas residências durante a noite, a fim de não perturbar a consolidação das operações em curso, prevendo-se que possa retomar as suas atividades normais amanhã, dia 26. Viva Portugal! Forças Armadas. Em aditamento ao último comunicado, o Movimento das Forças Armadas informa à nação que conseguiu forçar a entrada no quartel da Guarda Nacional Republicana, situado no Largo do Carmo, onde se encontrava o ex-presidente do Conselho e outros membros do seu ex-governo. O Regimento de Lanceiros II, onde se recolheram outros elementos do seu ex-governo, entregou-se ao movimento das Forças Armadas, sem que houvesse necessidade de emprego da força que os cercava. A quase totalidade da Guarda Nacional Republicana, incluindo o seu comando e a maioria dos elementos da Polícia de Segurança Pública, já se rendeu ao movimento agradece à população civil todo o carinho e apoio que tem prestado aos seus soldados, insistindo na necessidade de ser mantido o seu valor cívico ao mais alto grau. Solicita também que se mantenha nas suas residências durante a noite, a fim de não perturbar curso, prevendo-se que possa retomar as suas atividades normais amanhã, dia 26. Viva Portugal! Em aditamento ao último comunicado, o Movimento das Forças Armadas informa à nação que conseguiu forçar a entrada no quartel da Guarda Nacional Republicana, situada no Largo do Carmo, onde se encontrava o ex-presidente do Conselho e outros membros do seu ex-governo. O Regimento de Lanceiros II, onde se recolheram outros elementos do seu ex-governo, entregou-se ao movimento das Forças Armadas, sem que houvesse necessidade do emprego da força que os cercava. A quase totalidade da Guarda Nacional Republicana, incluindo o seu comando e a maioria dos elementos da Polícia de Segurança Pública, já se rendeu ao movimento das Forças Armadas. O movimento das Forças Armadas agradece à população civil todo o carinho e apoio que tem prestado aos seus soldados, insistindo na necessidade de ser mantido o seu valor cívico ao mais alto grau. Solicita também que se mantenha nas suas residências durante a noite, a fim de não perturbar a consolidação das operações em curso, prevendo-se que possa restaurar as suas atividades normais amanhã, dia 26. Viva Portugal! A SP já se rendeu ao movimento das Forças Armadas. O movimento das Forças Armadas agradece à população civil todo o carinho e apoio que tem prestado aos seus soldados, insistindo na necessidade de ser mantido o seu valor cívico ao mais alto grau. Solicita também que se mantenha nas suas residências durante a noite, a fim de não perturbar a consolidação das operações em curso, prevendo-se que possa retomar as suas atividades normais amanhã, dia 26. Viva Portugal! Eu mandei embora no acaso do encontro.
cumprimentamos e até nos beijamos. A nação que conseguiu forçar a entrada no quartel da Guarda Nacional Republicana, situado no Largo do Carmo, onde se encontrava o ex-presidente do Conselho e outros membros do seu ex-governo. O Regimento de Lanceiros II, onde se recolheram outros elementos do seu ex-governo, entregou-se ao movimento das Forças Armadas sem que houvesse necessidade do emprego da força que os cercava. A quase totalidade da Guarda Nacional Republicana, incluindo o seu comando e a maioria dos elementos da Polícia de Segurança Pública, já se rendeu ao movimento das Forças Armadas. O movimento das Forças Armadas agradece à população civil todo o carinho e apoio que tem prestado aos seus soldados, insistindo na necessidade de ser mantido o seu valor cívico ao mais alto grau. Solicita também que se mantenha nas suas residências durante a noite, a fim de não perturbar a consolidação das operações em curso, prevendo-se que possa retomar as suas atividades normais amanhã, dia 26. Viva Portugal! Assim estava tão bonita a mulher que outrora eu mandei embora. O movimento das Forças Armadas informa que se concretizou a queda do governo, tendo Sua Excelência o professor Marcelo Caetano apresentado a sua rendição incondicional a Sua Excelência o general António de Spínola. O ex-presidente do Conselho, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e o ex-ministro do Interior encontram-se sob custódia do movimento, enquanto Sua Excelência o almirante Américo Tomás e alguns ex-ministros do governo se encontram refugiados em 2 aquartelamentos que estão cercados pelas nossas tropas e cuja rendição se aguarda para breve. O movimento das Forças Armadas agradece a toda a população o civismo e a colaboração demonstradas de maneira inequívoca desde o início dos acontecimentos, prova evidente de que ele era o intérprete do pensamento e dos anseios nacionais. Continua a recomendar-se desenvolvimento de uma tutela de que resulta constante apelo a deveres com paralela denegação de direitos, considerando a necessidade de sanear as instituições, eliminando do nosso sistema de vida todas as ilegitimidades que o abuso do poder tem vindo a legalizar, considerando finalmente que o dever das Forças Armadas é a defesa do país, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos, o movimento das Forças Armadas, que acaba de cumprir com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação a sua intenção de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição ao povo português das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Para o efeito, entrega o Governo a uma Junta de Salvação Nacional a quem exige o compromisso, de acordo com as linhas gerais do programa do Movimento das Forças Armadas, que através dos órgãos informativos será dado a conhecer à nação, de, no mais curto prazo consentido pela necessidade de adequação das nossas estruturas, promover eleições gerais de uma Assembleia Nacional Constituinte cujos poderes, por sua representatividade e liberdade na eleição, permitam ao país escolher livremente a sua forma de vida social e política. Certos de que a nação está connosco e que, atentos os fins que nos presidem, aceitará de bom grado o governo militar que terá de vigorar nesta fase de transição, o movimento das Forças Armadas apela para a calma e civismo de todos os portugueses e espera do país adesão aos poderes instituídos
em seu benefício. Saberemos, deste modo, honrar o passado no respeito pelos compromissos assumidos perante o país e por este perante terceiros. E ficamos na plena consciência de haver cumprido o dever sagrado da restituição à nação dos seus legítimos e legais poderes. Viva Portugal! Aqui recebida cerca das 20h30, ter-se-iam verificado incidentes na rua António Maria Cardoso, onde se situa a sede da DGS. No decorrer desses incidentes, foram feridas algumas pessoas, encontrando-se já no local assistência médica. Aguarda-se a todo momento a intervenção das Forças Armadas. Estes incidentes vêm mais uma vez confirmar a necessidade da população civil cumprir o pedido formulado pelo movimento das Forças Armadas, recolhendo às suas residências e mantendo a calma. Onde se situa a sede da Direção-Geral de Segurança. No decorrer desses incidentes, foram feridas algumas pessoas, encontrando-se já no local assistência médica. Aguarda-se a todo momento a intervenção das Forças Armadas. Estes incidentes vêm, mais uma vez, confirmar a necessidade da população civil cumprir o pedido formulado pelo movimento das Forças Armadas, recolhendo às suas residências e mantendo a calma.